Vamos lá, a gente se encontra no Daf Ain Amud Bet. Como fala para a gente agora na quinta linha. Baminei Rava Mirav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman o seguinte. Lem ze veze beyado mal. Alguém que ele esqueceu tanto o Shabat quanto as melachot. A gente falou que tem diferentes situações. Caso a pessoa esqueceu do Shabat, mas sabe que aquelas melachot são proibidas, ele é chayav só um korban, quando ele se tocar que ele fez algo errado. Porém, alguém que sabia que era Shabat, só que ele confundiu, não sabia que as melachot eram proibidas, então ele tem que trazer um korban para cada melachá e melachá. O que acontece se ele esqueceu os dois, tanto o Shabat quanto as melachot? Assim perguntou Rava para Rav Nachman. Amar lo arei elem Shabat beyado veino chayav elachad. Falou para ele, olha, ele esqueceu o Shabat. Tá bom que ele esqueceu as melachot também, mas ele esqueceu o Shabat, que é um esquecimento geral. Então ele é chayav, somente um korban. E não mais que isso. Só um minutinho, a câmera caiu. Foi. Aderaba, pergunta a Gemara pelo contrário. Pergunta a Gemara, não, mas espera aí. Por outro lado, ele esqueceu também as melachot, então tem que ser ré por cada um e um. Porque você foi atrás do esquecimento do Shabbat, atrás do esquecimento das melachot, ele tem que pagar por cada melachá e melachá. Então, por que escolher um e não outro? Ela maravashi e Hazina, faravashi, olha, a gente tem que analisar a situação. O cara, quando ele se tocar que ele fez algo errado, vamos ver o que fez ele acordar. E mishum Shabbat kapari areyelem Shabbat be'adov veino chayav elachat. Se ele se tocou que ele fez errado porque ele lembrou que era Shabbat, então o principal ponto do cara é Shabbat. O Shabbat foi o esquecimento principal dele, então ele é chayav para cada, ele é chayav um korban para tudo. Vem mishum melachá kapari areyelem melachot be'adov chayav al kol achad ve'achad. Porém, por outro lado, se ele lembrou das melachot, então são as melachot que fizeram ele lembrar do que ele fez errado. Ele tem que pagar por cada melachá e melachá. Então vamos analisar o que lembrou ele. O que faz ele voltar atrás e deixar de fazer a verá? Se é o Shabat ou as melachot. E de acordo com isso, vão vir os korbanot. Amar le Ravina le Ravashi, klum paresh mi Shabat, ela mishum melachot, klum paresh melachot, ela mishum Shabat. Falou Ravina para Ravashi, olha, se ele parou de fazer melachot porque ele lembrou que era Shabat, então ele deixou de fazer melachot por causa do Shabat. Ou se ele ou se ele lembrou que essa melachá é proibida, ele parou de fazer as melachot, ele parou de fazer as melachot por causa do Shabat, quer dizer, não dá para separar, Shabat e melachot é uma coisa só. Tá bom que se o cara sabia que era Shabat e esqueceu as melachot, ou se ele esqueceu que é Shabat, mas conhecia as melachot, então a noção dele, a consciência dele é diferente. Às vezes ele tem consciência do Shabat, às vezes tem consciência das melachot. Mas na hora que ele esqueceu tudo, esqueceu tanto o Shabat quanto o melachot, e você lembrou para ele que o que ele fez é errado, ou ele lembrou sozinho, então para ele é tudo uma coisa só. Shabat e melachot andam juntos aqui nesse caso. Não dá para diferenciar entre os dois. Se você falar para ele, não faz isso, é melachá, ele vai falar, é melachá, hoje é Shabat? Não pode. E se você falar para o cara que está fazendo, é Shabat, ele fala, hoje é Shabat, e isso daqui é uma melachá, não pode, ou seja, para o cara os dois andam juntos, não dá para separar. Ela loshna, então não. Então falou Ravina, a conclusão é que só tem um esquecimento aqui, o Shabat. As melachot, elas são ramificações do Shabat, e no momento em que o cara esqueceu também o Shabat, ele chayav um korban só. Então, a priori, certo, a gente tem até aqui por enquanto, que se a pessoa esqueceu tanto o Shabat quanto as melachot, ele tem que trazer um korban só, porque tudo está no nome de Shabbat. Tenan, pergunta a Gemara, está ensinando a Mishnah lá para frente, avot melachot, arba'im chaser achat. Lá para frente, em breve, no Daf Ain Gimel, a Gemara, a Mishnah, conta para a gente quais são as 39 melachot, ela detalha as 39 melachot, e ela faz a contagem final, que são 39, arba'im chaser achat, 40 menos 1, 39. E a gente se perguntou, algo que a gente falou um pouco antes na Gemara, por que a Mishnah teve que dizer são 40 menos 1, são 39 melachot? Eu sei contar. Rabi Yochanan ensina a gente que qual o hidush, qual a novidade da Mishnah? O hidush da Mishnah é que se a pessoa fez todas essas melachot com um esquecimento só, ou seja, aparentemente ele esqueceu do Shabat, ele tem que, bom, não sei se do Shabat ainda vamos ver as opções, se ele esqueceu das melachot, ele é chayav al kol achad ve'achad, ele tem que pagar por cada uma e uma. Ou seja, fala, por que a Mishnah falou para a gente que são 39 melachot, aí eu sei contar, explica para ensinar que cada melachá é uma proibição por si só, e se ele esqueceu, teve um esquecimento e fez todas as melachot, ele tem que pagar por cada uma e uma.
Fala, Gemara. E amar bishlema elem zevze beyado, chayav kol achad vachad shap. Fala, Gemara, olha, se na situação em que ele esqueceu tanto o Shabat quanto as melachot, ele precisa pagar por cada melachá e melachá, então eu entendo a situação. Em qual situação Rabi Yochanan falou que a pessoa paga por cada melachá e melachá? No caso em que ele esqueceu completamente, tanto do Shabat quanto das melachot. Por isso ele tem que pagar por cada melachá e melachá. Se for assim, é compreensível. A gente falou em cima que alguém que esqueceu tanto o Shabat quanto o melachot traz um korban só. Agora, essa é a pergunta da Gemara. O caso em que Rabi Yochanan falou que a pessoa tem que pagar por cada melachá e melachá, qual o caso é? Se é um caso que ele esqueceu tanto o Shabat quanto o melachot e tem que pagar por cada melachá e melachá, então ótimo, achamos um caso desses. Ela yamar telem Shabat beyado eno chayav melachat. Mas se quando Rabi Yochanan falou que se a pessoa se confundiu e fez todas as melachot, ele tem que fazer, tem que pagar korban para cada uma e uma, é um caso em que ele esqueceu o Shabat? Não, só esqueceu o Shabat, tem que pagar uma. Se esquecer o Shabat faz parte da história, a priori no momento em que você esquece o Shabat, você paga uma, então como pode ser que esse cara tem que pagar 39 melachot? Ou seja, deixando mais claro, Rabi Yochanan falou que existem casos em que a pessoa se confunde, ele tem que pagar por cada melachá e melachá. Fala Gemara, meile eu entenderia, se no caso em que ele esqueceu o Shabat e melachot, esqueceu tudo, tem que pagar por cada melachá e melachá. Então esse é um ótimo exemplo. Qual o exemplo de um caso em que o cara se confundiu e tem que pagar por cada melachá e melachá? Quando ele esqueceu tanto o Shabat quanto o melachot. Mas se você me disser que alguém que esqueceu o Shabat e melachot paga somente um korban, então qual é o caso em que a pessoa tem que pagar por cada melachá e melachá? Responde a Gemara, bezadon Shabat ou shgagat melachot. Fala Gemara, o caso é qual? O caso é no caso em que ele sabia que era Shabat. Com relação ao Shabat, ele transgrediu o Shabat de propósito, só que ele esqueceu das melachot. Ele esqueceu que as melachot eram proibidas. Então, está tratando de um caso em que Shabat foi de propósito, ele abriu mão do Shabat, ele teve total intenção de transgredir o Shabat, só que ele se confundiu com as melachot, por isso ele tem que pagar por cada melachá e melachá. E agora a Gemara vai tentar entender, peraí, se ele tinha intenção de transgredir o Shabat, só que ele esqueceu quais são as melachot proibidas, então como exatamente ele transgrediu o Shabat? Se ele quer transgredir, mas ele não sabe quais são as melachot, consequentemente ele não tem como transgredir. Então fala Gemara, Ani Chaisavar que Rabi Yochanan de Amar Kivan Shagag Bekaret, Afal Pi Shezid Belav Mashkachat La, Deadelei Shabat Belav. De acordo com a opinião de Rabi Yochanan que a gente viu lá atrás, dá para entender da seguinte forma. Ele achou que Shabat era uma proibição de lav, era uma proibição leve, não isur de karet. Ou seja, ele sabia tanto do Shabat quanto das melachot. Só que ele achou que as melachot eram proibidas por lav, era uma proibição leve, não karet. E isso é suficiente para chamar ele de shogeg, para chamar ele de sem querer. Então pode ser que ele sabia que era Shabat. Ele pode ser que ele sabia o que é cada melachá e melachá, que é proibido arar a terra, que é proibido cozinhar, que é proibido escrever. Só que ele achou que era um lav. Ele foi lá e fez, é chamado shogeg. Por isso ele traz korban para cada um e um. Então daria para entender dessa forma. Pode ser que se a pessoa esqueceu tanto o Shabat quanto as melachot, é só chayavuma. Se ele esqueceu das melachot, mas lembra do Shabat, só que ele achou que as melachot eram lav, aí ele paga por cada melachá e melachá. Ela isso vai lá criar bishum ben lakish da marat sheshkog belav vekare de adelei Shabat bemai. Porém, se o nosso Tana souber como Rish Lakish, que só é chamado de shogeg, quando ele bichlal não tem noção que Shabat é proibido, não tem nem lav nem karet, tem que ser alguém que acha que, olha, Shabat não tem nem isur karet, nem isur lav, então é considerado que ele esqueceu o Shabat. Se isso é chamado de shogeg, alguém que esqueceu que bichlal Shabat tem proibições, que tem um lav ou que tem karet, então em qual situação ele sabe do Shabat, mas esqueceu das melachot? Aí no momento em que ele não sabe que Shabat é proibido por lav, nem proibido por karet, quando ele acha que essas melachot não têm proibição nenhuma, então ele esqueceu do Shabat. E se ele esqueceu tanto do Shabat quanto das melachot, porque ele tem que pagar para cada uma e uma, a gente falou em cima que ele tem que pagar só uma. Então, como é essa situação em que ele paga por cada melachá e melachá? Responde a Gemara, que ele conhece o Shabat só no sentido de Tchumin. Tchumin é a proibição de sair da região onde a pessoa mora, mais que 1 quilômetro para cada lado. E de acordo com Rabi Akiva, é uma mitzvah aseh,
tem uma mitzvah tassé de ficar Shabbat no lugar onde você se encontra. Ou seja, qual é o caso em que a pessoa sabia que era Shabbat, só que ele se confundiu com as melachot? E confundiu com as melachot significa, ele achou que não tinha lav, ele achou que não tinha proibição nenhuma nas melachot. Mas se ele achou que não tinha proibição nenhuma nas melachot, o que ele sabia do Shabbat? Como pode ser um caso em que ele sabia que era Shabbat, se confundiu com as melachot, e ele é reiá para cada melachá e melachá? Se está se tratando de um caso que ele sabia que era Shabbat, então, consequentemente, ele não pode ser chamado de sem querer nas melachot. Porque se ele não sabe das melachot, então ele não sabe do Shabbat. O que ele sabe do Shabbat, que é considerado o Shabbat, ele transgrediu de propósito. Se ele tinha total intenção de transgredir o Shabbat, só que ele achou que as melachot eram permitidas, então ele não tinha intenção de transgredir o Shabbat. Responde a Gemara, ele achou que Shabbat era mitzvah tassé. Ele achou que Shabbat era uma mitzvah tassé, de descansar no Shabbat. Ele não sabia que as melachot eram proibidas por lav. Isso transforma ele em shogeg. Nessa situação, em que ele achou que, olha, existe mitzvah de descansar no Shabbat, é uma mitzvah tassé, mas não tem aqui um lav, não tem aqui caret. Isso daqui que ele não sabe os castigos e não sabe o nível da proibição do Shabbat, transforma ele em alguém que fez beshogeg. E já que ele se confundiu com relação às melachot, ele é hayav por cada melachá e melachá. Ou seja, se ele esqueceu, conclusão da Gemara, se ele esqueceu do Shabbat, esqueceu das melachot, e fez tudo de uma vez só é hayav uma, só é hayav um korban. Porque ele esqueceu do Shabbat, o principal aqui é o Shabbat. Mas ele sabia que hoje é Shabbat. Só que ele achou que Shabbat era mitzvah tassé, de descansar no Shabbat. Não sabia que tinha um lavo, um careta em fazer as melachot. E ele foi lá e fez as melachot, sabendo que é proibido fazer as melachot, só que ele achou que era uma proibição leve, de, olha, estou deixando de cumprir uma mitzvah tassé, mas não sabia que ele estava fazendo algo proibido. Isso daqui é chamado de shogeg. Aí ele tem que trazer korban para cada melachá e melachá. Porque ele sabia que era Shabbat. Ele só esqueceu o lado das melachot. Então, são duas situações distintas. Amarava. Certo? Agora, na continuação da Gemara, tem um ponto importante de saber, que korban chatat é o seguinte. Korban chatat é feito quando a pessoa sabia que algo era proibido, esqueceu, fez enquanto tinha esquecido que era proibido, e depois lembrou. No momento em que a pessoa lembra que ele fez algo errado, ele é hayav korban chatat. Esse é o din, certo? Alguém que sabia que era proibido, esqueceu, fez o pecado, lembrou, traz korban chatat. Amarava, falava o seguinte, alguém que katzar vetachan que grogeret beshgegat shabbat vezadon melachot. Alguém que colheu e moeu uma grogeret, uma tâmara, alguma fruta, certo? Ele fez duas proibições de colher e moer no Shabbat, só que ele estava beshgegat shabbat vezadon melachot. Ele tinha esquecido que hoje era Shabbat. Ele sabia que essa melachá é uma melachá proibida no Shabbat, só que ele esqueceu que era Shabbat. Então aqui a proibição dele é uma só. É um erro, o erro do Shabbat. Fechazar, e continuou, passou mais uma semana, chegou mais o próximo Shabbat. No meio do caminho ele não lembrou do Shabbat, mas chegou o próximo Shabbat. Vechazar, vekatzar vetachan kegrogeret bezadon Shabbat ushgagat melachot. E aí ele foi e fez a mesma coisa. Ele colheu e moeu a tâmara, sabendo que era Shabbat, só que se confundindo com as melachot, esquecendo que essas melachot são proibidas. Ele sabia que era Shabbat, mas ele esqueceu das melachot. Aqui ele tem que pagar por cada melachá e melachá. Então, pelo primeiro pecado que ele colheu e moeu, esquecendo que era Shabbat, é um korban. Depois ele colheu e moeu, lembrando que era Shabbat, mas esquecendo que é melachá. Hayav 2 korbanot. E aí o que aconteceu? Venodalo al ktsiraut china shel shgagat Shabbat vezadon melachot. E aí ele ficou sabendo que, peraí, na semana passada que eu fiz isso era Shabbat. O que ele tinha esquecido o Shabbat ele lembrou, e aí ele teve de trazer um korban chatat, e ele separou o animal para trazer de korban, e depois ele se tocou também que no Shabbat seguinte, que ele sabia que era Shabbat, ele se confundiu e fez essas duas melachot, as duas mesmas melachot, e ele tem que trazer korban para cada melachá e melachá. Ou seja, o cara fez duas vezes as mesmas melachot, katzar e tachan, colheu e moeu. Da primeira vez ele esqueceu que era Shabbat, da segunda vez ele esqueceu que essas melachot são proibidas. E ele fez tudo isso em um esquecimento só. E depois ele foi lembrando aos poucos, falou, peraí, aquela primeira vez era Shabbat, então eu tenho que trazer um korban pelas duas melachot, porque eu esqueci o Shabbat. Depois ele lembrou, peraí, essas duas melachot são proibidas,
Tem que trazer um korban para cada. O que acontece nessa situação? Fala Rav o seguinte, virando a muda, Inalef Amudalef, Ktsira goreret Ktsira, Tchina goreret Tchina, isso, Ktsira goreret Ktsira, Tchina goreret Tchina. Fala Rav o seguinte, olha, já que sof é a mesma melachá, mesmo que ela foi feita em situações separadas, a Ktsira, pelo primeiro Shabat que ele esqueceu que era Shabat, ele tem que trazer um korban pela Ktsira e Tchina, ele tem que trazer um korban por ter colhido e moído. Esse colhido e moído do primeiro Shabat puxa junto com ele as duas melachot que ele fez no Shabat seguinte. Então, o korban hatat que ele vai trazer por ter esquecido que era Shabat e ter colhido e ter moído, vai servir também para a situação em que ele lembrou que era Shabat, ele colheu e moeu. Uma melachá puxa a outra. E aí, que pecado ele fez? Ele fez o pecado de colher e moer, então, tanto faz o fato dele ter esquecido o Shabat no primeiro, e ser raiava um korban pelos dois, vai puxar as duas outras melachot que ele fez, vai trazer um korban para tudo. Aval, porém, nodalo al ktsira shel zadon Shabat, o shgagat melachot. Porém, o que acontece se ele só ficou sabendo de uma coisa errada que ele fez? Ele só lembrou que no segundo Shabat, que ele sabia que era Shabat, e ele colheu e moeu, ele lembrou que colher é proibido no Shabat. A parte do moer, ele esqueceu. Ele lembrou que colher é proibido. Então, nessa situação, e ele lembrou também que, na outra semana também era Shabat. Então, nessa situação, o que acontece? A lembrança de que colher no Shabat é proibido. Isso que ele colheu no segundo Shabat foi uma melachá proibida, e por isso ele tem que trazer um korban. Isso puxa a colheita que ele fez da primeira vez esquecendo o Shabat. E a colheita que ele fez da primeira vez esquecendo o Shabat, puxa junto com ela o moer, porque lá foi tudo junto, foi uma coisa só, ele esqueceu do Shabat. Então, na segunda situação, em que ele só lembrou que colher é proibido, e aí ele se tocou, olha, peraí, no segundo Shabat que eu colhi, era proibido colher. Preciso trazer para isso um korban hatat. Esse korban hatat de Ktsira puxa junto com ele as melachot que ele fez da primeira vez esquecendo o Shabat. Porque a Ktsira, a colheita da segunda semana, puxa a colheita da primeira semana, conecta as duas e serve para o korban hatat, e a colheita da primeira está grudada com o moer, porque no primeiro caso ele esqueceu do Shabat. Então os dois valem uma coisa só, puxa, o Tchinash Kenegdabim como Almedet. Porém, a questão de que ele moeu no segundo Shabat, que foi uma melachá por si só, foi uma melachá separada, ele sabia que era Shabat. Só que ele esqueceu que colher é proibido e que moer é proibido, e agora ele lembrou só da colheita, mas a questão de moer ele não lembra que não pode no Shabat, isso daqui fica no lugar. E aí, a Ktsira do segundo Shabat puxa a Ktsira do primeiro Shabat, que puxa a Tchiná que está junto com ela, porque lá foi um esquecimento só, ele esqueceu do Shabat. Mas a Tchiná do segundo Shabat, isso que ele moeu no segundo Shabat, continua por si só. Ele vai trazer um korban hatat que vai valer para 3 das melachot, depois vai ter que trazer outro korban quando ele lembrar que litchon é proibido. Essa é a opinião de Rava. Abai amar Tchiná nami goreret Tchiná, shem Tchiná achadi. Rava fala que não, que na hora que a Ktsira do segundo Shabat, que ele esqueceu que é proibido liktzor, ele lembrou disso, isso puxa a Ktsira do primeiro, que é conectada com a Tchiná do primeiro Shabat, que os dois são conectados porque lá ele esqueceu do Shabat. É um esquecimento só, é um korban só. Então lá os dois são grudados, a Tchiná do primeiro puxa a Tchiná do segundo, e aí vai ser um korban para todas as 4, certo? Um vai puxando o outro. Assim, essa discussão entre Abai e Rava. De acordo com Rava, a Ktsira do segundo Shabat conecta com a do primeiro, que traz junto com ela a Tchiná, mas a gente não leva para a Tchiná do segundo Shabat, certo? A gente não vai puxar para a próxima. E de acordo com a Abai, não, um vai puxando o outro, no fim ficou aqui um ciclo e tudo é um korban só. Pergunta Gmará, o mito ele Rava Grerá, será que Rava concorda com essa ideia de que a lembrança de um pecado puxa o outro para um korban só? Vê aí, mas foi falado o seguinte, tem a certa discussão entre Abai e Rava, alguém que esqueceu que Helev é proibido, e ele comeu 2 vezes um kazait de Helev. Ele comeu um kazait de Helev, que é proibido, fez um pecado por si só, depois lembrou e comeu mais um, ele comeu um korban de Helev achando que era permitido, esqueceu que não pode, depois ele comeu mais um korban, ainda no mesmo esquecimento. Essa foi a situação.
Venodalo al had mehem. E aí ele lembrou, peraí, eu comi Helev faz 3 dias no almoço, não podia. Tenho que trazer Korban Hatat. Vechazar vechal kazait be'elemo shel sheni. Agora, ele não lembrou do segundo. O que aconteceu aqui é o seguinte. Na semana 1, ele comeu um casai de Helev. Esqueceu. Na semana 2, ele comeu mais um casai de Helev. Também, ainda tinha esquecido. Tudo em um esquecimento só. E aí, entre a segunda e a terceira semana, que na terceira semana ele vai comer mais um pedaço, ele lembrou, peraí, faz uma semana, na primeira semana eu comi Helev, é proibido. Preciso trazer um korban pelo aquilo. Na terceira semana, de novo ele comeu Helev, enquanto a segunda semana ainda estava esquecida. Ele ainda não lembrava que ele comeu Helev na segunda semana e não podia. Ou seja, ele comeu Helev 3 semanas, na primeira semana ele esqueceu, na segunda semana ele esqueceu. Entre a segunda e terceira, ele lembrou do erro que ele fez na primeira, só na primeira. E depois, na terceira, ele comeu de novo Helev. Então, o esquecimento do meio, por um lado ele está conectado com o primeiro, porque esqueceu os dois juntos, e por um lado ele está conectado com o terceiro, porque ele esqueceu os dois juntos. Mas o primeiro e o terceiro estão desconectados, porque entre o primeiro e o terceiro ele lembrou o erro que ele fez da primeira vez. Então, a pergunta é se um korban vale para os 3 ou não. Um korban não vale para os 3. Essa é a dúvida. Amarava falarava o seguinte: Evi korban ala rishon, se ele trouxer korban pelo primeiro Helev que ele comeu, rishon vesheni mitkaprim, shlishi não mitkaper. O korban hatat vale para o primeiro e segundo, que foram esquecidos juntos. Mas o terceiro não, porque o terceiro não está conectado com o primeiro. Porque entre o primeiro e o terceiro, entre a primeira vez que ele comeu Helev e a terceira vez, ele lembrou que não pode. Aquilo cortou o esquecimento. Então, se ele trouxe korban pelo primeiro, que está conectado com o segundo, esqueceu os dois juntos, vale para os dois. Mas para o terceiro, não. Por outro lado, se ele vi korban ala shlishi, se ele trouxer korban pelo terceiro, ou seja, depois ele lembrou da terceira vez que ele comeu, ele falou, não podia ter comido, trouxe um korban pelo terceiro, shlishi vesheni mitkaprim, rishon não mitkaper. O segundo e o terceiro, que foi um esquecimento só, vale o korban para ele. Se ele trouxe pelo terceiro, vale pelo terceiro e também pelo segundo, que foi esquecido junto, mas pelo primeiro não. Ou seja, de acordo com o Rava, o primeiro e o terceiro são desconectados, porque entre o primeiro e o terceiro ele lembrou que não pode. Então, a lembrança do primeiro obriga ele a trazer korban hatat, e o que ele fez depois é um korban a mais. Porém, evi korban alemtzainit kapru kulam. Porém, se ele trouxer korban pelo segundo, se depois de 3 semanas ele lembra, não podia ter comido também na segunda e também na terceira semana, e ele trouxe korban pela semana do meio, está tudo perdoado. Esse korban vale para tudo. Porque o do meio está conectado tanto com o primeiro quanto com o terceiro. Certo? Essa é a opinião de Rava. Um não puxa o outro. O fato dele trazer o korban para o primeiro é válido para o segundo, porque ele esqueceu os dois juntos. Mas o segundo, que está conectado com o terceiro, não puxa o terceiro para o perdão. Ou seja, a gente analisa cada parte por si só. Abai Amar, Abai fala que não. A filha vi korban echad mehem minit kapru kulam. Abai fala o seguinte, não. Se ele trouxe um korban, já vale para tudo. Por quê? Se ele trouxe o korban para o primeiro puxa o segundo, porque entre a primeira e a segunda semana ele não lembrou. E o segundo, mesmo que ele lembrou entre o segundo e o terceiro, e a priori isso desconectou o primeiro aqui da ligação, o segundo e o terceiro foram esquecidos juntos. Então o primeiro puxa o segundo, que foi o mesmo esquecimento, e o segundo puxa o terceiro, certo? Isso é chamado de grera, um puxa o outro. Então, pergunta é o seguinte, será que Rava sover grera? A gente falou que de acordo com Rava, no caso em que o cara esqueceu do Shabat e fez tirar o Tchiná, depois ele lembrava do Shabat, ele esqueceu que Liktzor é proibido e que Litchon é proibido. Rava falou que a Ktsirá da segunda semana puxa a Ktsirá do primeiro e é um korban só, mas não puxa a Tchiná do segundo. Então, será que Rava sover grera? A gente vê daqui que não. Rava não sover grera. Rava sover que o primeiro e o segundo é um esquecimento só, então eles vêm juntos, mas não vão puxar o terceiro. Responde Agmará, Bater deixa me Abai fará. Agora, olha, depois que ele ouviu de Abai essa ideia de que um esquecimento puxa o outro, conecta o outro, ele concordou.
ele concordou com Abaye que se a pessoa esqueceu, no caso, vamos pegar o segundo caso, ele comeu Helev na primeira semana, comeu na segunda, lembrou que na primeira semana não podia ter comido Helev e comeu de novo sem querer na terceira, agora Rava concorda com Abaye que o primeiro puxa o segundo porque eles são uma coisa só, um esquecimento só, e o segundo puxa o terceiro, e aí um korban só vale para tudo. Por isso também, no outro caso lá em cima, no caso em que ele esqueceu que era Shabbat, e fez Ksirai e Tchiná, que são juntos, um korban só porque esqueceu do Shabbat, e na segunda semana ele colheu Itachan, e aí são melachot separadas, Rava concorda que a lembrança da Ktsirá da segunda semana puxa a primeira, concordou com Abaye. Pergunta Gemara, Yachi, Tchiná nami tigarer, letchiná. Pergunta Gemara, mas então se for assim, se Rava concorda com Abaye, então vamos até o fim. A Ktsirá da segunda semana puxa a Ktsirá da primeira, que é grudada com a Tchiná da primeira, que puxa a Tchiná da segunda, porque a Rava não foi até o fim. Responde a Gemara, Grera itlei, Grera de Grera leitlei. Fala Gemara, olha, isso que tem um puxa o outro, isso que eu posso fazer uma conexão entre o segundo e o terceiro, puxar o terceiro para cá, ou entre a Tchiná, entre a Ktsirá da segunda semana e a Ktsirá da primeira, isso funciona. Mas uma Grerá que traz outra Grerá, aí já é demais. Puxar mais uma vez, aí Rava já discorda. Por isso, a Ktsirá da segunda semana puxa da primeira, mas a Tchiná da primeira não vai puxar também a Tchiná da segunda, porque já é longe demais. Espero que ficou claro. Fala Gemara, Milta de Pshita lele Abaye, verava, mi baile Rabizeira. Falou que para Abaye e Rava é óbvio que existe essa puxança, não sei como chamar assim. Grerá é reboque, né, em hebraico, mas só ver se essa pergunta Gemara. Sabe? Então fala Gemara o seguinte, olha, o que está óbvio para Abaye e Rava, que o cara pode trazer um korban para essas duas situações, Rabizeira se perguntou sobre isso. Porque, a priori, nós temos duas situações diferentes. Tem um cara que esqueceu do Shabat e fez melachot, e tem um cara que lembrou do Shabat e esqueceu das melachot. São duas situações diferentes. O que para Abaye e Rava é óbvio, que dá para trazer um korban para tudo junto, como se fosse um pecado só, Rabizeira se perguntou se é considerado um pecado só. Porque pode ser que o cara que esqueceu o Shabat e o cara que esqueceu as melachot fez dois pecados distintos. Dois pecados distintos não podem vir no mesmo korban. Alguém que, por exemplo, Hilel Shabbat, sem querer, e comeu taref, sem querer, ele não vai trazer um korban só, ele vai trazer um korban para cada pecado. E Rabizeira se perguntou, alguém que esqueceu o Shabbat e esqueceu as melachot, é o mesmo pecado? Se ele fez os dois erros, ele traz um korban só ou não? Abaye e Rava, para eles é óbvio que sim. A pergunta é só até onde a gente puxa. Mas Rabizeira se perguntou, Debai Rabizeira Mirabiasi, vamos lá, Abaye Rabino Mirabizeira. Tem quem diga que Rabizeira perguntou para Ravasi, tem quem diga que Rabino perguntou para Rabizeira. Katzar vetachan chatzi grogeret beshgagat Shabbat vezadon melachot. Alguém que colheu e moeu meia grogeret, certo? Melachot de Shabbat, elas têm um shiur. Se a pessoa não fez uma quantidade mínima da melachá, ele não é hayav. Então, tem o que é chamado de chatzi shiur. Então, por exemplo, escrever. Só é proibido escrever se você escreve um nome completo. Duas letras, por exemplo, que formam um nome completo, é proibido escrever. Se você escreveu só uma letra só, bom, vai ter discussão com relações depois, mas digamos que uma letra é chatzi shiur. É só metade de um shiur. Ou vamos, por exemplo, pensar em comida, fica mais fácil. É proibido comer um kazait de chelev. Chelev é seba, uma parte da gordura do animal que é proibida de ser comida. É proibido comer um kazait. Kazait é a medida de proibição. Alguém que comeu meio kazait e lembrou depois, comeu meio kazait sem querer e lembrou depois, não traz korban. Porque para trazer korban tem que ter comido uma quantidade mínima. Então, pergunta agora é o seguinte, perguntou Rabizeira para Ravasi ou Rabina para Rabizeira. Alguém que colheu e moeu, chatzi grogeret, meia tâmara, beshgagat Shabbat zadon melachot. Quando ele tinha esquecido do Shabbat e lembrava das melachot. Só metade, só meia tâmara. Metade de uma melachá não tem korban. Porém, no mesmo esquecimento, vechazar vekatzar vetachan chatzi grogeret bezadon Shabbat shgagat melachot. Porém, ele voltou e fez a mesma coisa, ele colheu e moeu meia grogeret, só que aqui não era na situação em que ele tinha esquecido o Shabbat e lembrava das melachot,
era a situação oposta, em que ele lembrava do Shabat e esqueceu das melachot. Será que é a mesma proibição? Mal sheitztarfu? Será que eu posso pegar metade do Isur que ele fez aqui, juntar com a outra metade do Isur e virar uma coisa só, e é considerado que ele fez um Isur inteiro, e tem que trazer Korban quando lembrar que é proibido, ou não? São duas proibições separadas. Por exemplo, alguém que comeu meio kazait de Helev e comeu meio kazait de Dam, de sangue, não junto meio com meio, porque são duas proibições diferentes. Então aqui ele se perguntou, a Bizeira se perguntou, se alguém que esqueceu o Shabat e alguém esqueceu as melachot, se é a mesma proibição eu junto os dois ou não. A Marley respondeu, ou Rabiasi para a Bizeira, ou Rabizeira para a Bíblia, a Marley, Halokim lechataot, velomitzarfim. Falou para ele que, olha, o fato deles serem diferentes no Korban Hatat, o fato de que cada proibição ser uma proibição diferente, faz com que eles não se juntem. Ou seja, essa opinião discorda de Abai e Rava. Abai e Rava falaram, olha, alguém que esqueceu o Shabat e lembra das melachot, ou alguém que lembra que é Shabat, só que esqueceu das melachot, é a mesma proibição. E se ele fez os dois no mesmo esquecimento, é um Korban só para tudo. O mesmo Korban vale para tudo porque é o mesmo Isur. Essa opinião aqui de Rabiasa ou de Rabizeira diz que não. Alguém que esqueceu o Shabat e fez melachot é uma proibição. Alguém que lembra do Shabat e esqueceu das melachot é uma proibição distinta. E se ele fez só metade de cada uma, se ele fez meia haverá aqui e meia haverá aqui, elas não se juntam para se tornar uma haverá. O fato de que cada um tem um Korban Hatat por si só, de que cada haverá uma haverá distinta e cada um teria que trazer o seu Korban Hatat, faz com que eles sejam considerados separados e não se juntem. Pergunta a Gemara, pergunta a Gemara o seguinte, será que realmente duas averot distintas não se juntam para chegar numa proibição completa, caso a pessoa tenha feito metade, metade? Veatnarei está ensinando a Mishnah o seguinte, Achal chelev vechelev be'elem echad eno chayav elachad. Alguém que comeu chelev e depois comeu chelev de novo, no mesmo esquecimento, paga um korban só, porque foi só um esquecimento. Se ele comeu algumas coisas proibidas, ele comeu chelev, ou ele comeu dam, sangue, notar, korban que sobrou, pigul, um korban basur, comeu todas as coisas proibidas em um esquecimento só, não lembrava que tudo isso era proibido, precisa pagar para cada um e um, porque cada proibição é uma proibição por si só. Nesse sentido, espécies diferentes, proibições diferentes, é mais hamur que uma espécie só. Porque se ele comeu Helev e Helev é um korban, mas se ele comeu Helev, Dam, Notar e Pigul, são 4 korbanot. Nesse caso, a quantidade de melachot, de proibições, é mais hamur do que uma espécie só, uma proibição. Porém, por outro lado, quando é da mesma espécie, a mesma proibição, às vezes é mais hamur do que a quantidade, do que proibições diferentes, quando porque se a pessoa comeu meio zait, hatzi zait de Helev, quer dizer, digamos assim, vamos falar o seguinte, se a pessoa comeu meio zait proibido, de uma comida proibida, e depois comeu mais meio zait, meio kazait de uma comida proibida, se era a mesma espécie, a mesma proibição, os dois eram Helev, se juntam, se não, não se juntam. Assim está escrito na Braita, certo? Se ele comeu metade, meio Helev meio kazait de Helev, meio kazait de Dam, não se juntam. Mas se foram os dois de Helev, os dois se juntam. E a gente se pergunta, a gente se perguntou o seguinte, olha, se for uma coisa só, um tipo só, eu comi meio casai de Helev, depois mais meio casai de Helev, precisa falar que eles se juntam? É óbvio que eles se juntam, porque igual, por exemplo, eu dei uma mordida, eu comi numa mordida metade de um Helev e depois mais metade de um casai de Helev. É óbvio que se juntam, é uma coisa só. Para que precisou falar na Braita que quando é a mesma coisa se juntam? Ve'amarish lakish mishum bartutani, achav maskian kegon shachlo beshnei tamchuim, verabe Yoshua e damar tamchuim mechalkim. Fala agora não. O hidush aqui é o seguinte, o hidush é que a pessoa comeu Helev, por exemplo, ele comeu Helev em duas formas diferentes. Ele comeu Helev cozido e Helev assado. Que de acordo com o Rabi Yoshua, cozido e assado geralmente não se juntam, certo? Cozido e assado, o fato deles serem preparados de formas diferentes, de acordo com o Rabi Yoshua,
faz com que eles sejam diferentes, sejam separados. Maldetei mamar Rabi Yoshua ben lekula ben lechumra, kamashman de lekula lo amar lechumra que amar. O Hidush de Rabi Yoshua, isso que Rabi Yoshua falou, estou procurando aqui, não acho a explicação rapidinho, isso que Rabi Yoshua falou, que se a pessoa comeu, Rabi Yoshua fala o seguinte, se a pessoa comeu um helev cozido e um helev assado, ele traz 2 korbanot. Mesmo que helev e helev, o fato deles serem preparados diferentes, faz com que ele tenha que trazer 2 korbanot. Porém, mesmo Rabi Yoshua concorda que se ele comeu meio helev cozido e meio helev assado, embora geralmente eles sejam korbanot separados, aqui eles se juntam. De qualquer jeito a gente vê, aqui a gente vê que o fato de cada um ter o korban por si só, não faz com que eles não se juntem. Eles se juntam. Mesmo que, de acordo com o Rabi Yoshua, alguém que comeu um helev cozido e um helev assado, tem que trazer 2 korbanot, cada um tem um hatat por si só. Se ele comeu meio desse, eles se juntam. Então, o fato de terem korbanot separados não faz com que eles não se juntem. Então, a priori, alguém que fez meia melachá esquecendo do Shabat, e alguém que fez meia melachá esquecendo das proibições das melachot, mesmo que são korbanot diferentes, deveriam se juntar. Essa é a pergunta da Gemara. Amarlei, responde a Gemara, Mararei shamatni la vekashalei, ananaseifa matni la velokashalan. Olha, de acordo com a sua pergunta, você perguntou sobre a Reisha. Eu tenho a pergunta sobre a Seifa da Braita, e aí não vai ficar cachê para mim. Por quê? Você perguntou sobre a Reisha. Na Reisha está escrito que se eu comi meio casai de Helev e meio casai de Helev se juntam. E eu perguntei, para que precisa falar que se juntam? É óbvio que se juntam, é uma comida só. E a gente explicou, não, o hidush que se juntam é que mesmo que seja meio cozido, meio assado, eles se juntam. E aí realmente ficou a pergunta. Parece que 2 coisas que têm korbanot separados se juntam. Mas se a gente falar que as palavras de Rish Lakish em nome de Rabi Yoshua foram sobre a Seifa, não vai ficar a pergunta. Por quê? O que está escrito na Seifa? A Seifa está escrito o seguinte, Mishnei minim patur, se eu comer metade de um casai de Helev e metade de um casai de Dam, não se juntam. Aí, fala é óbvio que não se juntam. Eu comi meio casai de Helev, meio casai de Dam, são 2 proibições diferentes. Óbvio que meio a meio aqui não vira um, não vou trazer korban para isso. Sobre isso, sobre isso, Rish Lakish falou em nome de Bartotani, não, está tratando aqui, na verdade, que é só uma espécie só. É Helev e Helev, não é Helev e Dam. Isso que precisou falar, que meio Helev e meio Helev não se juntam. Por que meio Helev e meio Helev não se juntam? Porque é meio Helev cozido e meio Helev assado. De acordo com isso, o Rish Lakish vem falar o seguinte, quando o Rabi Yoshua falou que meio Helev cozido, que Helev cozido não se junta com Helev assado, e alguém que comeu um casai de Helev cozido e um casai de Helev assado, tem que trazer 2 korbanot, assim também, se ele comeu meio Helev cozido e meio Helev assado, eles não se juntam. Porque tá bom que os 2 são uma proibição, só a proibição de Helev, mas no momento em que eles vêm de formas diferentes, não se juntam para o shiur proibido. E o hidush de Rabi Yoshua é que isso que eles não se juntam, Helev cozido e Helev assado não se juntam, é tanto lekula quanto lechumra. Mideseifa min echad shnei tamchuim, igual na seifa, que está escrito que se a pessoa comeu meio Helev cozido e meio Helev assado, não se juntam, é um assunto só, então na reisha que está escrito que meio Helev e meio Helev se juntam, é só quando eles são iguais, só quando eles são ou cozidos ou assados. Pergunta agora o seguinte, então peraí, de acordo com a sua explicação, a reisha que ele comeu meio Helev e meio Helev que se juntam, é quando é igual. Meio Helev cozido com meio Helev cozido se juntam. Porque se fosse meio cozido com meio assado, não se juntariam. Mas então, por que preciso falar que se juntam? Por que eu tenho que falar que meio Helev cozido com meio Helev cozido viram uma coisa só? É óbvio que viram uma coisa só. É a mesma proibição. Responde Ravuna, o hidush da reisha é que se a pessoa lembrou no meio do caminho, ele comeu meio Helev cozido, lembrou que é proibido. Depois comeu, por engano, mais meio Helev cozido e lembrou que é proibido. O fato dele ter lembrado no meio do caminho não incomoda. E a gente considera tudo uma coisa só. Isso é de acordo com o Rabban Gamliel, de Enediale Hatzi Shiur. O fato dele ter lembrado no meio do caminho, depois de ter comido meio Helev, não é considerado que
aquela proibição acabou. Então, no momento em que ele come mais meio Helev, vai se juntar para virar uma coisa só. Ficou um pouco corrido aqui, um pouco confuso aqui no fim, mas o ponto da Gemara é o seguinte, é possível dizer que duas coisas que têm dois korbanot diferentes, duas proibições que cada uma tem um korban diferente, a gente viu uma machloket se elas se juntam para chegar no shiur ou não. Em qual sentido a gente falou isso? No seguinte sentido, alguém que esqueceu o Shabat, esqueceu que é Shabat e fez várias melachot. Alguém que lembrava do Shabat, só que esqueceu das melachot, que parecem duas proibições distintas. De acordo com a Bairava, é uma proibição, Shabat é Shabat, lá mexendo esse foi o esquecimento do Shabat das melachot. De acordo com a Rabizeira, não, pode ser que não. Pode ser que cada um tem um korban diferente e eles não se juntam, são duas proibições completamente diferentes. Paramos por aqui. Escolha.